Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para você uma nova empreitada que eu estou fazendo e eu queria compartilhar com vocês. É uma coisa relacionada a cascudos, a criação de peixes e espero que vocês gostem disso aí. Então esse vai ser o primeiro episódio dessa épica jornada. Então bora pro vídeo. Vamos lá, deixa eu contar pra vocês uma história. Depois que eu voltei de Portugal, a gente tinha uma loja aqui em São Paulo, né? A gente acabou não se desfazendo de muita coisa. Uma das coisas são as baterias que vocês podem ver aqui no fundo, tá? E eu tinha esse projeto de montar uma criação desses animais há algum tempo. Já criei, mas em uma escala um pouco menor e tive muito sucesso em algumas espécies. Então eu queria compartilhar com vocês aí esta nova jornada e o que a gente está fazendo agora neste começo. Se você tem vontade de fazer uma criação de cascudos, se você tem vontade de começar uma criação de peixes em si, eu acho que muitas das coisas que eu vou dizer aqui no vídeo vai servir para você também. Então, vou mostrar para vocês aí rapidinho as coisas, tá? Tenho algumas baterias, como vocês podem ver. Bagunça lá no fundo, bagunça! E algumas ideias e algumas dúvidas e tudo mais. Vocês vão acompanhar isso com o decorrer dos vídeos comigo também, tá? É claro que eu já enchi o saco de muita gente que já cria. Eu juntei a minha experiência com as experiências de grandes criadores, vídeo na internet, artigos científicos, então conhecimento é muito importante. Como dizia ET Bilu, busquem conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, as minhas baterias, tá? Assim, gente, ó, eu estou agora no processo de conseguir as matrizes, tá? Então, esse é um dos pontos mais importantes, ao meu ver, para a criação, e é um dos pontos que mais vai determinar o sucesso da tua criação, que é a qualidade das matrizes e a fertilidade desses animais. Então isso é muito importante. Isso tem outro porém também, tá? A parte de ciclagem dos aquários, isso eu já fiz, tá? É uma coisa que eu recomendo vocês fazerem com bastante cuidado, bastante calma, não adianta fazer correndo. Todos os aquários aqui estão meio que no mesmo pH, na mesma qualidade de água, para mim também tentar estabilizar o mais igual possível todos, tá? Deixei, gente, quase 45 dias sem ninguém nos aquários, só rodando com os filtros de esponjas. Usei acelerador biológico? Usei, tá? Mas isso aí não é regra, tá? Então, bactéria sempre vai acabar aparecendo uma hora ou outra. Mas como eu tinha, eu usei, tá? Então eu fiz aceleração biológica. Só que a aceleração biológica não faz milagre, tá? Ai, coloca esse produtinho que já pode pôr peixe. Não, cara. Vamos seguir a química, o ciclo de amônio, o ciclo de nitrato, o ciclo do nitrogênio. 30, 40, 45 dias aí para você começar a introduzir os animais aos poucos. Beleza? Tá? Então, com essas ressalvas, eu vou mostrar a bagunça para vocês, tá bom? Agora eu vou começar com algumas espécies, tá? As espécies que eu estou trabalhando agora são espécies que, ao meu ver, eu tive muito sucesso e não tive tanto problema em relação a doenças, em relação até mesmo adquirir as matrizes. Foram espécies que eu não senti tantos problemas. Beleza? Então vou mostrar para vocês. O primeiro aquário são de loricárias, loricarídeos muito legais. Eu nunca eu nunca consegui criar esses animais, mas é um animal que eu já vi pessoal conseguindo, então eu decidi arriscar. E como é um animal que eu gosto muito, eu falei, mano, eu vou tentar também. Que são as Phalax, né? São essas loricariazinhas aí, ó, elas estão escondidinhas. Elas têm um hábito aqui muito noturno, tá, gente? Não sei se vai dar pra ver, ó, tem uma enterradinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver legal. Tem uma ali dentro, tá vendo, ó? Deixa eu ver se tem uma... tem uma ali dentro, ó, mas...
Não vai dar pra ver direito não, mas... Tá vendo? Elas têm esse hábitozinho aí de ficar enterradinha. Essa é uma Rhineloricaria phalax, tá? Aqui tem um grupo de 8, tá, gente? Tem um grupo de 8, então eu vou tentar aí a criação, tá? Aqui não tem nada, é um aquário que tá ciclando, aí não tem nada. Mas não tem nada, coitadinho. Tem neons negros, ó. Neons negros aí. Aqui eu tenho algumas coridoras, tá? Mas essa aqui também tá ciclando. Aqui já tem habitante, ó, que legal. Aqui eu já tenho habitantes, olha que legal. Quem se arrisca a falar quem é esse carinha aí, ó? É um Ipancistrus, né? O L004. Eu já tive reprodução desses animais e é uma espécie que eu gosto bastante, ó. Tem uma ali. Nesse aquário aqui é um macho e uma fêmea, tá, gente? Beleza? Então, ó, temperatura alta, já o macho já tomou conta da toca ali, ó. E é isso, tá bom? Aqui também, ó que legal. Aqui também é o L004, tá? Aqui eu tenho 2 fêmeas e um macho, tá, gente? Ó, ali, tá? Aqui, outro aquário também de L004. Estão todos escondidos aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar alguém aqui. Não, estão todos lá pra trás. Ali, ó, tem um ali. E eu também tô bem promissor aí na criação desses animais, tá bom, gente? Desse outro lado aqui, eu ainda tô pensando o que eu vou colocar. Muito provavelmente vai ser de caridinas e neocaridinas. Tô pensando ainda direito. Preciso fazer uma visita lá na fazenda submersa para conseguir umas matrizes legais. Vamos ver ainda, vamos ver. Tá? Aqui também tá tudo ciclando, ó. Tudo ciclando ainda, esse que eu montei por último. Agora aqui que tá o xananã. O xananã. Aqui em cima eu tenho L066 e L333. Tem um ali atrás, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ali atrás tem um. Aqui eu tô com um probleminha de arranjar matriz, viu, gente? Então... Ué, estão todos escondidos? Cadê eles? Ah, tem outro aqui, ó. Então as matrizes aqui eu já tô tendo um pouco de problema de achar. Ou eu tô achando muito pequenininha ou absurdamente cara. Então é óbvio que a gente tem que pensar na grana também, né, gente? E aqui embaixo, aqui é o L066, né? Que eu tenho. Aqui eu tenho um macho e 2 fêmeas, tá? Por enquanto. Porque esse aquário é grande, eu tô pensando em colocar mais, tá? Me dê sua opinião aí, o que vocês acham sobre isso. E aqui embaixo eu tenho as nossas queridas pecotes. Pecote avitata, né? L015. O L15, né? Aqui eu tenho já alguns, ó. Eu tenho mais juvenis e mais adultos, tá? Ó, eu tô com esse juvenil aqui, coisa mais linda do mundo. Olha que peixinho lindo, gente. Como é que o pessoal fala que o cascudo é feio? Olha que coisinha linda, tá? Tem alguns aqui, ó. Esse aqui já é um macho, tá vendo? Aqui eu já tive reprodução, tá, gente? Então, olha que lindinho. Olha que coisinha linda. Olha que coisinha linda, cara. Coisinha linda. Uma coisa legal de falar, tá, gente? Esse aquário aqui, ó, é a mesma água com SAMP, tá? Então, aqui vai estar todo na mesma água. Então, temperatura bem alta. Deixa eu ver a temperatura aqui para mostrar para vocês. Temperatura aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho. Mas tá 29 e 30 graus aqui, tá, gente? 29 e 30 graus. Cara, tá bem legal esse aquário tá bem estabilizado. Os animais que estão aqui estão
comendo super bem, tá? Questão de comida, cara, eu faço um mix lascado de ração, tá? Eu uso rações de fundo, rações de grãos, ração de pasta. Eu uso uma mistureba lascada aqui, tá? E muita gente me pergunta, nossa, você está usando bloco? Você está usando bloco? Você vai ter reprodução aqui nisso? Assim, gente, ó, eu já tive reprodução, entende? Então, eu até procurei aí, eu tô em processo de... Porque assim, gente, tá no começo ainda, são pouquíssimas matrizes que eu ainda tenho. Eu tenho muitas mais aquário pra lá, mais aquário pra montar, vocês podem lá, tem aquário aqui embaixo. Então aquário eu tenho. Agora eu tô no processo de adquirir matrizes de boa qualidade. Isso é tempo, às vezes você vai no fornecedor, os animais não estão tão legais assim, animais muito estressados, e eu queria pegar o mais acostumado em aquário possível, né? Mas assim, eu tive já sucesso nesse tipo de criação em bloco, tá? Muita gente usa aquelas tocas de cascudo, que eu também já vou correr atrás, calma, vou correr atrás, mas para esses animais eu já tive sucesso nesses blocos com o fundo tampado. Não sei se vocês repararam, mas o fundo está tampado. Então, por enquanto vai ficar assim. Mal não vai fazer. Os animais estão escondidos, estão comendo, estão se alimentando, estão super bem. Mas eu já troquei ideia aí com o pessoal que eu vou conseguir as toquinhas propriamente ditas de cascudo, né? Estou fazendo alguns testes, eu mesmo fazendo. Estou correndo atrás de algumas parcerias. Então, tá tudo muito no começo ainda. Eu só queria compartilhar com vocês essa minha nova jornada de criação de plecos, tá? Mas o que eu estou sentindo mais dificuldade agora no começo é a aquisição de matrizes de boa qualidade, matrizes legais, matrizes de um tamanho razoável, já maduras sexualmente. Eu já achei L333, L066, a picote fritata, mas muito pequenininho. E assim, se eu não tiver jeito, eu vou pegar as pequenininhas mesmo, pelo menos elas vão crescer acostumadas nesse ambiente de aquário. Pode ser até que me facilite, mas eu queria um pouquinho maior. Então, estou nesse processo entre fornecedor, entre lojistas, para conseguir isso aí, tá? Segundo passo agora é estabilizar as matrizes, fazer com que elas engordem, que elas comam muito bem, para lá mais pro final do ano tentar começar a reprodução de fato. Porque cascudos precisam de certos starts na qualidade da água, certos starts em temperatura, para indução dessa reprodução, ainda mais desses animais que são capturados. Então você precisa fazer essa indução proporcionando como se o animal estivesse na natureza. Isso vai liberar alguns hormônios, alguns starts para a reprodução desses animais, tá bom? Mas fiquem tranquilos, vou mostrar para vocês, esse é só o primeiro episódio dessa nova jornada da fazendinha de cascudos, tá bom? Queria que vocês se inscrevessem no canal, deixar aí, sigam a gente lá no nosso Instagram também. No Instagram a gente acaba colocando coisas mais simples, mais rápidas. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa a me dizer, mandem nos comentários. Qualquer opinião, qualquer informação é muito bem recebida por mim, tá bom, gente? E muito obrigado e falou!